Olá pessoal, voltamos então com mais um vídeo. Estou dividindo esses vídeos em trechos não muito longos para não ficar muito cansativo, tá? Então, no vídeo anterior eu falei para vocês, começamos a falar da divisão funcional do poder, né? Falamos do resgate histórico aí, os pensamentos de Aristóteles, John Locke e Montesquieu, e falamos das atividades típicas dos poderes. Mas já pincelei dizendo para vocês que, além de exercer atividades típicas, cada um dos poderes exerce atividade atípica, né? Vamos usar como exemplo, começar pelo Poder Executivo. Então, cabe ao Poder Executivo, como uma atividade típica sua, administrar o país, no caso do Presidente da República, o Estado, no caso do governador, e o município, no caso do prefeito. Muito bem. Administrar, executar, tocar a máquina pública. No caso do Poder Executivo Federal, além de administrar, ele também mantém relações com estados estrangeiros nas suas funções de chefe de Estado. E possui uma série de prerrogativas em razão disso. Além dele desenvolver essas atividades típicas de administrar, de tocar a máquina pública, o presidente da República, vamos usar o presidente como exemplo, o presidente da República também exerce funções atípicas, que são próprias dos outros poderes. Por exemplo, o presidente da República, ele dá início a projeto de lei. Ele pode apresentar projeto de lei perante a Câmara dos Deputados para que esse projeto se torne uma lei. Ao fazer isso, ele está exercendo uma função legislativa. Também é possível que o presidente da República apresente medida provisória. Isso também é um exercício de uma atividade legislativa que é própria do legislativo. Portanto, uma função atípica do Poder Executivo. Além dele legislar, o presidente da República ou os seus assessores também julgam. Como? Eles decidem, por exemplo, processos administrativos submetidos a eles. Nós temos, como exemplo de processo administrativo, um crime cometido ou um desvio de função cometido por um funcionário, um servidor público. Esse servidor público poderá ser submetido a um processo administrativo e ter um julgamento administrativo. Além disso, é possível que requerimentos apresentados por partes interessadas perante o Poder Executivo sejam analisados por ele e decididos por ele. Muito bem? Isso não esgota a possibilidade de se discutir judicialmente, mas, de fato, ao julgar esses pedidos, ao julgar os seus servidores, o Poder Executivo está exercendo uma função atípica, que é típica do Poder Judiciário, né? Então, retomando, Poder Executivo administra como função típica, né? Executa como função típica, toca a máquina administrativa, e no caso do Presidente da República, também mantém as suas relações de chefe de Estado. Como função atípica, o Poder Executivo julga, então exerce a função típica do Judiciário, julga requerimentos apresentados a ele e servidores com processos administrativos abertos no seu âmbito de atuação. Evidentemente, isso não acontece, não é o presidente da República que acaba julgando, mas uma comissão nomeada por ele. Enfim, é uma função atípica de julgamento exercida pelo Poder Executivo. E o Poder Executivo também legisla, através de medidas provisórias, através da iniciativa de projeto de lei, através da participação da sanção ou veto a projeto de lei, e também dentro da sua própria administração, quando emite circulares, decretos, resoluções, né? Então, ele desenvolve as funções típicas e atípicas. Muito bem. E o Poder Judiciário? O Poder Judiciário também desenvolve funções típicas e atípicas? Também. Então, a gente sabe que a função típica do Poder Judiciário é julgar, né, aos casos submetidos à sua apreciação. Mas será que o Poder Judiciário também legisla? Também legisla.
O Poder Judiciário também tem a iniciativa de projeto de lei de seu interesse. Ele pode apresentar projetos de lei de seu interesse. O Poder Judiciário também emite resoluções aos quais estão submetidos os tribunais, né? Nós temos muitas resoluções aí, do CNJ que disciplinam os tribunais de todo o país. É um órgão do Poder Judiciário, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. E os próprios tribunais, com seus regimentos internos, que têm força de lei, né? E também, ao estabelecer esses regimentos, ou a iniciativa de projeto de lei para aprovação desses regimentos, também está exercendo uma função legislativa. E será que o Poder Judiciário também administra, também exerce uma função que é típica do Executivo? Exerce também, quando administra as suas dependências, né? Então nós temos o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, administrando a Justiça Paulista, contratando, nomeando servidores, abrindo concurso, contratando empresas para obras de reforma e ampliação dos fóruns, equipamentos de informática. Então, toda vez que o Judiciário faz isso, ele está administrando. Então, ele também exerce funções típicas e atípicas, né? Então, nós falamos do Executivo, falamos do Judiciário, das funções típicas e atípicas, e agora vamos para o Legislativo. E o Legislativo, qual é a função típica do Legislativo? A função típica do Legislativo é legislar. Mas olha só, ele não tem só essa função típica. O Legislativo, pela previsão da Constituição, ele tem como função típica também fiscalizar o Executivo. Fiscalizar as contas, o orçamento, o emprego de verba pública, a administração do patrimônio público, tudo isso é feito pelo Legislativo, assessorado pelo Tribunal de Contas. Muito bem? Então, essa é a função típica do Legislativo. Então, o Legislativo não é, pela nossa Constituição atual, né, não é a função típica do Legislativo, não é apenas legislar, ele também fiscaliza o Executivo. Muito bem. Mas, além disso, será que ele desenvolve funções atípicas? Por exemplo, será que o Legislativo julga? Será que ele julga, gente? Julga. Quem ele julga? Ele julga o presidente da República. Nós tivemos o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi julgada pelo Senado Federal e passou antes por um juízo prévio de admissibilidade desse pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Então, quer dizer, ambos participaram no processo de julgamento da ex-presidente Dilma Rousseff, que culminou com o seu impeachment. Muito bem. Além disso, eles também julgam em processos administrativos estabelecidos no âmbito da atuação das suas dependências. Então, se tem um servidor lá que desviou uma determinada verba pública, dentro, por exemplo, da Câmara dos Vereadores, haverá um processo administrativo dentro da Câmara dos Vereadores para a apuração e um julgamento também. Muito bem. Evidente que tanto o julgamento havido dentro do Legislativo, quanto o julgamento havido dentro do Executivo, de servidores públicos ou de interesses de particulares envolvidos numa contenda, numa disputa, essas decisões podem ser revistas pelo Judiciário, que efetivamente desenvolve a função típica de julgar. Muito bem, mas voltando ao Legislativo, então nós vimos que ele desenvolve a função típica de legislar e fiscalizar o Executivo, e função atípica de julgar, que é própria do Poder Judiciário. Será que ele desenvolve também função que é típica do Executivo? E de forma atípica nesse caso, né? Sim. Qual? O Legislativo administra suas dependências, não é? Então nós temos lá a mesa diretora da Câmara dos Vereadores, que administra a Câmara dos Vereadores. Muito bem, temos lá o presidente da Câmara dos Vereadores, que chefia esta direção, esta execução. Tá bom? Então nós temos aqui as funções típicas e atípicas. Muito bem.
Com estas funções típicas e atípicas, nós permitimos aos poderes uma liberdade maior de atuação. Porque imaginemos se o poder executivo dependesse do poder, o poder judiciário dependesse do poder executivo, por exemplo, para administrar suas finanças. Ele não teria aí uma relação de independência, ele dependeria, a partir do momento que ele depende do poder executivo, ele perde a sua independência, evidentemente. E assim aconteceria com todos os poderes. O legislativo também estaria submetido ao executivo, né? E assim a relação entre eles ficaria comprometida. Por quê? Porque o mais importante dessa divisão funcional de poderes para o Estado democrático que nós estamos estudando é a limitação do poder, né? Então, existe na teoria desenvolvida por Montesquieu, em seu livro O Espírito das Leis, algo denominado de sistema de freios e contrapesos, que no inglês é chamado de checks and balances. Esse sistema de freios e contrapesos, ele permite que um poder fiscalize o outro e limite a atuação do outro poder. É isso que limita o poder e que mantém o Estado democrático funcionando de forma democrática, evidentemente, né? Se nós tivermos um poder judiciário que não pode estabelecer limites ao executivo, nós temos um executivo que pode tudo. Se nós temos um legislativo que não pode estabelecer limites ao poder executivo, nós temos um executivo que pode tudo. Então, nós não temos um Estado democrático, porque a tripartição das funções do poder é essencial para a existência e sobrevivência da democracia, que é algo, por sua vez, essencial ao Estado democrático, é óbvio, né? Então, quando nós assistimos aí essas últimas manifestações exigindo fechamento do STF, exigindo fechamento do Congresso Nacional, nós temos, evidentemente, uma manifestação que vai contra a democracia. Não dá para defender de forma contrária disso. Não dá para defender de forma contrária disso. Defender de forma contrária é negar tudo aquilo que os filósofos do direito escreveram, é negar tudo aquilo que a história escreveu, né? Dizer que nós podemos ter democracia com um presidente onipresente, onipotente, não dá. Não dá, é impossível isso. Então, a gente tem que olhar com bastante parcimônia essas manifestações. Ora, professor, mas a manifestação não é o exercício democrático? As manifestações são democráticas e um exercício democrático quando elas não atentam contra as próprias liberdades, contra a própria Constituição. Quando nós vimos que a democracia é limitada pelos direitos fundamentais, e os direitos fundamentais são um valor essencial à democracia, nós dizemos que a democracia está limitada pelo direito de se manter a liberdade de manifestação. Não faz sentido nenhum, na minha opinião, me desculpem as pessoas que pensam de forma contrária, você ir às ruas se manifestar pelo fim da liberdade de se manifestar, né? Então a gente precisa olhar tudo isso com muita parcimônia e muito cuidado, ok? Acho que é essencial que nós tenhamos os poderes funcionando de forma harmônica e se fiscalizando e estabelecendo um sistema de freios uns em relação aos outros, para que nenhum possa desrespeitar o que é mais importante de tudo, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Ela é que manda, o resto vem depois. Todos os poderes foram constituídos depois da Constituição, estão nela previstos, as suas funções estão nela previstas. Então, primeiro é o respeito à Constituição, e a Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Vamos dar uma olhadinha, aliás, nisso? Olha só. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Muito bem? Então, aqui
nós encerramos mais esse bloco e as aulas dessa semana, os vídeos dessa semana. Tá legal? Grande abraço a todos, fiquem bem e fiquem em casa. Até mais ver.